amores, tudo bem? Hoje é um vídeo muito pedido por vocês e que daí eu quis muito gravar também, porque eu fiquei pensando, falei, gente, eu não tenho esse vídeo no meu canal e a única coisa que tem é um postzinho lá no Instagram e muita gente que chega é por conta desse método, então eu falei, não, eu tenho que gravar esse vídeo, que é um vídeo das 7 camadas, o oficial, vou colocar aqui, o oficial 7 camadas. Eu vi que já tem vários vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, falando, né, das 7 camadas, falando que aprenderam comigo. Ficou muito feliz que tem tanta gente fazendo, mas eu quis gravar esse vídeo para não ficar nenhuma dúvida, para ser realmente um passo a passo muito certinho, todas as camadas. O que acontece? Lá no Instagram também tem, né, o vídeo de como eu esmalto, mas não é com as 7 camadas. E para explicar também uma dúvida muito comum de vocês, que é o quê? Dani, como que você criou as 7 camadas? Dani, por que 7, não 6 ou 8? Quanto tempo demorou? Então eu vou explicar tudo isso hoje nesse vídeo. Aproveitando, antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para ficar atualizado de todas as notificações daqui. Bom, vamos lá. Como que eu criei as 7 camadas? Por que eu criei as 7 camadas? Desde muito tempo eu esmalto, né? Isso não é novidade pra ninguém. Se você me segue já há um tempo, sabe que eu esmalto desde quando eu era criança. Então eu tenho uma habilidade, né, com isso. Eu já treinei muito a esmaltação. No meu Instagram tem o meu passo a passo da esmaltação, como que eu faço, enfim. Mas as 7 camadas foi uma coisa além. Em 2016, se eu não me engano, eu tava com uma viagem marcada com as minhas tias e a gente ia ficar uma semana e tal, daí me veio à cabeça a seguinte ideia: gente, eu trabalho com unhas, né, tenho unha bonita, nada mais justo, né, na minha cabeça, nada mais justo eu testar uma técnica que eu nunca havia testado antes. Vou usar o gel, quero ver como que é isso da unha em gel e tal. Pesquisei aqui na minha cidade, encontrei uma profissional, ela tinha boas referências, perguntei para uma amiga, ela falou, olha, vai nessa, tal. Fui lá, falei com ela, conversei, expliquei pra ela, eu falei, olha, eu quero testar o gel, tal, mas eu gosto muito das minhas unhas naturais. Ah, você vai ficar viciada na minha gel, você só vai querer ela. Daí eu só fiquei pensando, falei, Jesus, eu tô pobre, né? Porque o negócio é caro. Eu lembro que na época, pra você colocar, era R$300, se eu não me engano, e cada manutenção era 150, algo assim, tá? Por aí. Mas era uma coisa cara. Você tinha que fazer uma manutenção a cada 15 dias. Coloquei a unha em gel, né? Daí na época, era aquela época que eu tava usando a unha quadradinha, bem curtinha. Então, eu me acostumar, agora não, né? Que agora as unhas são compridas. Mas na época, eu lembro que eu não deixei tão comprida, acho que mais ou menos nesse tamanho, um pouquinho maior, quadradinha. Daí eu olhava e falava, caramba, que grande e tal, não sei o que. Enfim, fiquei com a unha 1 mês e meio. 1 mês e meio. Que isso? Fiz 2 manutenções. E daí, eu falei, eu não quero mais ficar com isso, porque o que acontece? Eu não quero ficar indo lá no salão pra ela ter que ficar lixando. Pra ela ter que... Eu falava, não mexe na minha cutícula, ela ia mexer. Então não era uma coisa que estava me agradando. Quis tirar. Fui lá, pedi pra ela tirar, tirei. O que aconteceu? Gente, eu fui a uma dermatologista, porque quando eu olhei a minha unha, eu pensei, não está muito bem. Aí fui na dermatologista, ela me falou, Dani, das suas unhas, 8 estão em estado grave e 2 estão em coma, deu? As minhas unhas ficaram muito fracas, tá? Que é o relato que eu recebo, assim, da maioria que me segue, que chega até mim, né? Dani, pelo amor de Deus, me ajuda, minhas unhas estão muito fracas, como é que eu faço? Enfim. E as minhas unhas ficaram exatamente assim. E eu, né, como vocês sabem, adoro trocar de esmalte, eu não vivo sem esmalte. Tanto que quando eu fui na dermatologista e ela me passou uma base manipulada, que eu não vou falar aqui qual é a fórmula, porque isso é uma questão realmente médica, então você tem que ir à sua dermatologista para ela te indicar o que é bom para você naquela situação. Ela me receitou isso e também um complemento vitamínico. Eu falei, doutora, eu não fico sem esmalte. Ela falou, não fique, porque o esmalte nesse caso, como a sua unha ela tá tão sensível, gente, dava pra ver os veios, assim, a minha unha basicamente estava na pele já, de tão fina que ela estava.
Ela falou, não fique, porque a sua unha, dessa maneira que ela tá, né, tão fininha, tão frágil, você ficando sem esmalte, você vai sentir dor, ela vai quebrar com mais facilidade, então fica de esmalte. E essa base que eu tô receitando pra você, você vai conseguir usar com esmalte, beleza. Comecei a usar a base, comecei a esmaltar, daí o que acontecia? Que é o que eu recebo, né, muitos de vocês também me falam, Dani, meu esmalte não fixa, não tem como fixar meu esmalte. E daí que eu falo, gente, é porque a unha está fraca. Unha fraca não segura esmalte. Isso é fato, tá? Por quê? A sua unha, quando ela tá fraca, ela tá realmente muito fina, ela tá fragilizada. E ela estando muito fina, né, quase na pele ali, na carne, né, ela não vai segurar o esmalte. O esmalte vai sair muito fácil. Então, mexeu com água, mexeu com alguma coisa, ela vai sair. Daí comecei a esmaltar, normalmente, né? Minha unha curtinha doía, eu lembro que ela ficava muito dolorida. Esse papel crescia um pouquinho, já quebrava e aquilo. Eu lembro que assim, eu passava esmalte à noite, daí na manhã do dia seguinte, quando eu ia lavar uma louça com luva, eu tirava, já tinha uma lasquinha. Ai meu Deus, daí eu ia lá, tirava, trocava, passava outro esmalte, ia não sei o que. Não desistia, essa é uma coisa muito importante que eu sempre falo, não desistir, nunca ficava sem esmalte. E daí, o que eu pensei? Eu falei, gente, nenhum esmalte meu tá segurando, o que eu vou fazer? Já tô usando a base, né, manipulada dela, beleza. A fosca segura esmalte, porque é uma dica antiga lá do Unha Bonita, tem post lá, eu sabia que era uma coisa que funcionava, falei, vou usar a fosca. Então eu passava da dermatologista, usava a fosca, 2 camadas de esmalte, top coat. Ok, a fosca já ajudava mais um pouquinho. Daí eu fui indo além, porque eu via, né, às vezes durava mais, às vezes durava menos. Nesse meio tempo eu cuidando loucamente das minhas unhas o tempo todo, eu comecei a testar as coisas. E daí eu falei, eu vou usar a base que a minha dermatologista passou e vou usar mais uma base que eu já gosto, por exemplo, Risqué Fortalecedora, vou usar mais uma. Então, vou usar essas 2 bases, mas também vou usar a fosca. Então, beleza, base 1, base 2, a fosca, vamos passar esmalte. Daí eu passava o esmalte. Daí eu olhava e falei, quer saber? Eu vou passar mais uma de esmalte, mais uma cor. Ah, mas mesma cor já fechada, mesma cor já completa? Sim, mesma cor já completa, eu vou passar mais uma. Daí entrou o secante, né, que eu falei assim, eu vou usar o secante nessa maneira, porque ele vai funcionar melhor. Limpo tudo, pum, finalizo com o top coat. Eu fazendo isso continuamente, cada vez mais e tal, eu fui percebendo que o esmalte estava durando mais, mesmo minha unha estando fraca. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, e detalhe importante, eu nunca havia contado a quantidade de camadas, nunca. Passava uma base, passava outra, esmalte, tal, nunca contei. Até que no Instagram, né, um dia eu falei sobre isso, eu falei, gente, olha só, eu passo 2 de esmalte, uma fosca, 3 do esmalte ou 4 de esmalte de cor, nunca 2. Secante, mas daí o secante evapora, ele não conta como camada, e o top coat. Daí eu fiz a conta e falei, são 7 camadas que eu uso e não fica grosso e nada. E daí a coisa viralizou e todo mundo faz as 7 camadas. E quem ainda não fez, depois desse vídeo vai fazer, porque olha, garanto que dá certo. As camadas do esmalte funcionam como se fosse uma pintura de carro. Então, quanto mais cobertura você der, quanto mais a superfície de adesão, né, de aderência você dá, mais resistência a pintura vai ter. É a mesma coisa das unhas. Então, o que acontece? Se a unha está fraca, né, fininha, você vai lá, passa uma camada de base, 2 de esmalte e tal. Ela não vai ter aderência. Aquilo lá é como se fosse ficar móvel dentro da superfície, por cima da superfície da unha. Não vai durar. Então, essas camadas, 2 de base, a base fosca, 3 de esmalte, quanto mais camadas, mais aderência, mais fixação do esmalte. Então é por isso que dá certo. Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, passo a passo completinho. Eu vou falar tudo que você não pode fazer, tudo que você deve fazer. E daí no fim eu volto pra mostrar e pra falar um pouquinho sobre por que não deu certo. Porque eu tenho muitas mensagens também, aliás, tem um post, eu vou deixar tudo aqui no box de informações, tá, gente? De pessoas falando, Dani, já fiz, testei 2 vezes, não deu certo. Amores, eu fiquei mais de 1 ano e meio pra recuperar as minhas unhas. Nesse tempo, era comum pra mim o esmalte lascar, o esmalte não durar, mas o que eu fiz?
insisti, fui indo, fui cuidando, até que o esmalte não sai. Isso é fato, tá? Então é depois de muito estudo, depois de muito treino, que eu chego e apresento uma coisa pra vocês, que foi o que aconteceu com as 7 camadas, com o PI, enfim. Então, vamos lá pro passo a passo. Tudo que você precisa é pra você entender, né, as 7 camadas, pra você fazer certinho. E é uma coisa importante, é uma receita. É como se você estivesse fazendo um bolo. Se eu te digo, coloca tanto de farinha, tanto de coisa, eu posso não colocar o fermento? Não, não vai crescer. Então é uma receita. Se você seguir certinho, exatamente como tudo que eu falar, vai dar certo e você vai amar. Vamos lá? Então vamos lá para as 7 camadas de esmalte. Depois de muitos testes, eu cheguei a essa quantidade. Na verdade, eu nunca havia contado a quantidade de camadas. Até o dia que eu contei, eu falei, uau, são 7 camadas e ficou. E realmente dá certo. Lá no Instagram, eu vivo postando todo mundo que já testou, que já fez, enfim. Resolvi gravar esse vídeo porque não tem um fixo, assim, de 7 camadas exatamente como que eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tirou o esmalte, né? Eu tirei meu esmalte, lixei a unha e tal. Vou direto para esmaltar? Não. Ou você faz o PI, que é o protocolo de inicialização de cuidados com as cutículas. Esse protocolo, ele faz uma limpeza na sua pele, então ele vai preparar a sua pele para receber a esmaltação. A esmaltação vai ser muito mais fácil para você, tanto para você esmaltar quanto para você limpar, e também o acabamento fica perfeito. Quando você tira o esmalte e vai trocar de cor, e se você não faz nada na pele, a sua pele tá seca, ela não vai receber bem o esmalte, o acabamento não vai ficar legal. Mas daí você me pergunta, Dani, eu fiz o PI ontem, mas eu quero trocar o esmalte hoje, o que que eu faço? O PI de novo? Não, você pode fazer o PI reduzido, que é uma preparação mais rápida da pele se você já fez a limpeza principal, que é feita no PI. O objetivo principal do PI, né, tanto o reduzido quanto o full, é você limpar a pele de uma maneira que o palitinho não trave, ó. Eu fiz o PI já faz uns 3 dias, mas eu vou fazer o reduzido para mostrar para vocês que a limpeza da pele, a preparação da pele é realmente muito importante. O que você vai fazer? Você vai pegar um óleo, eu vou usar aqui a Prime, que é a minha caneta, né, a Intensive, e passar em todas as cutículas e limpando bem. A caneta, ela ajuda nesse sentido, porque como ela já tem a pontinha, você besunta o óleo e depois você vai ter que vir com o palitinho. Eu também vou vir com o palitinho, mas a caneta já facilita. E daí você vai limpando, ó, e passando, né, preparando, deixando o olhinho por todas as cutículas. Tá vendo? Elas estão brilhantes. Feito isso, se você quiser dar uma massageada, também pode dar. Você vem com uma escovinha, a mesma do PI, essa minha, que faz muito sucesso, vocês amam ela é da Daiso. Você vem e vai passar suavemente em todas as unhas, ó. Eu junto todas e passo tudo ao mesmo tempo, ó. Feito isso, pra checar se tá tudo bem, você passa o palitinho para ver se não tem nenhuma trava. Se tiver uma trava, você tem que vir com o amolecedor, pôr na região, esperar um pouquinho e daí você cortar pontualmente. Pedacinho de algodão, removedor, pouquinho, ó, removedor, e vem só na superfície das unhas. Passo importantíssimo. Se você deixar algum resquício aqui de produto hidratante, algum olhinho, qualquer coisa que você passe antes na unha, o esmalte tende a não fixar. Ele não vai entrar em contato com a unha, então ele tende a tirar assim igual um adesivo, tá? Muita gente me escreve falando isso, provavelmente que você não limpou a sua unha antes. Como eu falo, 7 camadas é uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo. Então, se você pula algum dos ingredientes ou algum dos passos, provavelmente vai dar errado. Se você faz tudo certinho, não tem como dar errado. Unhas limpinhas, pele já preparada. Primeira camada, base. Quem me acompanha sabe que eu uso 2 tipos de base, essa e essa.
As duas são da Maru, Casco de Cavalo, elas são free, eu amo essas bases. Essa é a queratina para crescimento, essa é a pantenol para fortalecimento e não tem muito uma ordem. Já me perguntaram, por exemplo, também, Dani, se eu usar de crescimento, então essa de fortalecimento não vai funcionar? Não, as duas vão funcionar. Normalmente eu uso essa primeiro ou essa, varia, mas eu uso essas duas. Uma camada de cada. Então as duas primeiras camadas são de base. Vou usar essa aqui primeiro? Então vamos lá. Outra coisa importante, quantidade de produto no pincel. É a quantidade certa para cobrir a unha, nem muito, nem pouco. É uma quantidade, porque aqui é transparente, não vai dar para vocês verem, mas na cor vai dar. Ó, eu tiro o pincel, né, da boquinha aqui do esmalte, dou uma limpadinha de um lado e deixo o outro sem mexer. Venho com o pincel, ó, e passo na unha inteira. Nas camadas de base, eu não costumo passar palito, tá? A não ser que eu passe muito e saia muito pra lateral, mas normalmente eu não passo. Aqui, ó, e em todas as unhas faço a mesma coisa. Camadas finas, sempre, em todas as camadas. Em todas as camadas elas precisam ser finas. Nada de lotar de produto, trazer uma camada muito grossa. Primeira camada já temos, partimos para a segunda camada. Dani, eu posso usar duas camadas da mesma base? Pode. Como eu falei, eu tenho o costume de usar duas diferentes, mas você pode usar duas da mesma base sem problema algum. Uma coisa que eu dou de conselho sempre, por experiência própria e por muitos relatos também que eu já recebi, é evitar, por exemplo, essas duas que eu uso, né, elas não são niveladoras, mas existem no mercado bases niveladoras. E eu não aconselho mesmo você a usar a niveladora como primeira base, a primeira base em contato com as unhas. O uso prolongado de bases niveladoras tendem a desfolhar as unhas. As unhas elas vão soltando folhinhas, então eu não aconselho. Você pode usar uma niveladora, mas como segunda base. Ah, já vamos passar a base? Não. Essa primeira camada precisa estar seca. Não adianta você vir e já passar a outra camada se essa aqui ainda estiver úmida. Mas Dani, onde eu moro é muito quente, não seca minha base de jeito nenhum. Seca, gente. Pode demorar um pouquinho. Veja se a sua base, ela tá numa consistência legal, se ela não tá muito grossa. Ó, a minha eu passei, ela já secou. Como que eu sei que tá seca? Dá umas apertadinhas, ó. Tá vendo que não dá aquele efeito de você puxar, de formar fio, ó? Só marca a minha digital, ela tá sequinha. Se você tiver dificuldade para secar, o que você pode fazer? Você pode usar um ventiladorzinho portátil. Esses daqui é de skincare, que você usa pra secar camada, né, de protetor solar e tal. Você pode usar para secar a unha, ó. E fica aqui um pouquinho. Pode ser um ventilador convencional também, não existe isso, ventilador da bolinha, não. Ele dá bolinha se você passar todas as camadas, elas não estiverem secas entre elas, e daí as camadas vão tentar evaporar, não vão conseguir, e daí dá aquele show de bolinha, né? Aquela chuva de bolinha. Mas cada camada sequinha não dá. Então você seca das duas mãos até fazer o teste, ó. Deu apertadinha, só marcou digital, já tá seca. Daí a gente pode partir para a próxima. Segunda camada, também base. Mesma coisa. Camada fina. Segunda camada já seca, ó, sempre faz o teste, tá? Em toda camada você vai fazer o teste. Ah, mas tá marcando. Se marcar só a digital não tem problema, tá? Terceira camada, base fosca. Vou usar essa aqui da Impala, que muita gente me pergunta, né? Ah, eu não encontro base fosca no mercado e não sei o que e bababá. Gente, joga no Google base fosca, vocês vão encontrar vários lugares na internet. Uso essa da Impala. Quem tem alergia,
A da Impala, aqui no rótulo, não tem os componentes mais comuns a darem alergia, como formol, DBP e tolueno. Essa da Impala não tem. Mas, gente, pode ser qualquer fosca. Por que a fosca? A fosca, ela cria uma superfície de aderência para a fixação do esmalte, que na verdade são coberturas bases foscas. Porque ela cria uma aderência na superfície da unha que ele vai fixar na unha muito melhor. Pode ser qualquer base, fosca, mate. Quem mora fora, tanto pode ser o top coat quanto a base coat, tem que estar mate, tá? Só tem que ser matte. Então vai servir. Sendo mate, não tem problema. Pega uma quantidade, passa em toda a unha. Mesma coisa, gente, camadas finas em todas as unhas. Pra saber quando a fosca tá seca, ela começa a ficar fosca, ó. Ela vai ficando fosca muito rápido. Tá vendo? Mas tem sim que dar apertadinha, porque ela precisa estar sequinha marcando a digital. Mesma coisa. Tá vendo como já tá bem fosquinho aqui, ó? Mas eu tô sentindo ela um pouquinho úmida. Então, vamos secar. Tá vendo, ó? Agora eu sinto que ela tá bem sequinha, ó. A fosca realmente ela seca muito rápido, ó. Mas dá apertadinha, sem dó. É isso que vai garantir. Estão bem sequinhas e isso faz toda a diferença no resultado final. As 7 camadas eu desenvolvi para fixação do esmalte. E daí eu recebo perguntas do tipo, ai Dani, eu não uso cor, eu não gosto de cor. Então eu tenho que fazer várias camadas de base fosca e o top coat. Se você não usa cor, 2 camadas de base, uma de top coat já acabam protegendo a sua unha. Não como se fosse com esmalte, mas é melhor do que ficar sem nada. Agora a gente vem com a cor. Hoje eu escolhi esse daqui pra passar com vocês, que é da Essence. E essa daqui é a cor We Go Together. Vou deixar aqui o nome, número 24 da Essence. No terceiro passo, são 3 camadas de esmalte. Dani, se o esmalte que eu escolhi fica bom com 2 camadas, eu posso usar 2 camadas? Lembre-se que quanto mais camadas você usar, e eu testei, 3 é um número assim que eu vejo, que o esmalte ele fixa melhor, ele não lasca, muito melhor de quando eu usei 2 camadas. Então, 3 camadas é o número chave que eu encontrei para o esmalte durar. Pode usar 4? Pode. Então, o que é muito importante na hora da esmaltação, né, da cor? Camada fina, como a gente fez até agora com as bases, e uma quantidade que você vai conseguir cobrir toda a unha e não vai ficar muito grosso. Então, você vem, ó, a quantidade que eu peguei, consegue perceber, ó? Tiro do vidro, limpo aqui a boquinha e deixo, ó, assim tá muito. Assim eu acho que tá muito. Dou mais uma limpadinha, ó. E deixo o suficiente que eu sei que vai cobrir toda a minha unha. Mas como que eu sei? É treinando, gente. É realmente na prática. Então, você vem e vai esmaltar a sua unha normalmente. Até a unha cobrir, você sentir que a camada tá fininha, tá bonitinha. Agora sim, eu venho com o meu palitinho e vou tirando o excesso. Por isso aqui que o EPI é importante, ó. Ele vai ajudar, vai facilitar muito na hora da limpeza. A gente faz isso em todas as unhas. Aí você pode pensar, né? Nossa, mas isso demora muito, eu não tenho tempo pra isso, não sei o quê. Gente, em comparação a uma esmaltação normal, digamos assim, né? Com uma camada de base, 2 camadas de esmalte e tal, ela pode demorar um pouco mais, mas não é nada assim muito, uau, meu Deus, como eu demorei. É muito mais uma questão de prática e também no sentido do resultado. É muito melhor você demorar alguns minutinhos a mais e ter um esmalte que dure por muito mais tempo do que você fazer de qualquer jeito e seu esmalte lascar
logo na semana seguinte, ou no dia, semana não, no dia seguinte, sabe? Então é aquele tempo que vale a pena. Primeira camada, vamos verificar se ela está sequinha. Tá vendo, gente? Ó, a gente já passou 4 camadas, né, de produto, ó. E ela tá sequinha. Vejo a minha digital, mas não tá fazendo aquele fiozinho, como eu falei pra vocês. Então, já podemos partir para a segunda camada de esmalte. Segunda camada de esmalte, ó, sequinha. Terceira camada de esmalte. Daí que você me fala, mas Dani, a cor já tá bonita, tal. É o que eu falei. As camadas, elas criam essa superfície, essa estrutura na unha, principalmente se sua unha estiver fraca. Então, se a sua unha estiver fraca e você não fizer as 3 camadas de cor, o esmalte vai sair mais rápido, porque ele não tem essa estrutura. Terceira e última camada de esmalte, ó, vamos verificar se está sequinha. Está, tá vendo? Venho para a próxima. Logo na última camada de esmalte, a terceira, você também pode fazer uma quarta, se o esmalte for muito clarinho, enfim, se as camadas forem finas, não tem problema nenhum. Logo depois da última camada, você vem com o Secante Express. Esse daqui é da Essence, só que na verdade o que tá aqui dentro, eu acho que é o da Impala. Pode ser qualquer secante com disiloxânio, vou deixar aqui. Pode ser qualquer um que tenha esse componente. Não compre óleo secante que só tem óleo mineral na composição. E um óleo mineral não seca nada, ele vai, aliás, criar uma barreira de óleo no esmalte, né, na unha, e vai evitar a evaporação do esmalte formando bolinha. Óleo secante, na verdade, é o nome comercial brasileiro, né, que inventaram. Ele não seca, ele só cria essa película para não grudar pelinho, enfim. Por que que eu uso o secante com disiloxane agora? Tem post no blog explicando a substância. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição para você ler o post e entender por que que o secante realmente seca. Eu uso esse vidrinho aqui, né, que é o da Essence, porque ele vem com conta-gotas. Então eu acho muito mais fácil você usar o secante, porque ele é uma aguinha, ele não vai deixar resíduo, ele vai evaporar muito rápido, ajudando na secagem. Eu gosto muito do conta-gotas, porque é só você jogar uma gotinha, ó, só pingar uma gotinha ou duas e pronto, ele espalha na unha inteira, ó. E por que agora e não no final? O secante, ele realmente seca, mas ele tira o brilho do esmalte. Também não ajuda em bolinha, se deu alguma bolinha, ele não vai tirar a bolinha. Mas agora, nesse processo aqui, depois de todas as camadas, ele vai ajudar muito na secagem do esmalte. Pingou o secante ou passou com um pincelzinho, limpa toda a pele. Todo esse excesso que a gente tem aqui, agora a gente vai limpar para no final daí a gente vir com a última camada das 7 camadas. Ué, mas esse daqui não é uma camada? Não, esse daqui evapora, ele não conta como camada porque ele não permanece na unha. Dica na hora da limpeza. Se você comprou um óleo secante sem disiloxane, ele sim tem uma utilidade. Por exemplo, esse daqui, ó, é de Risqué. Risqué é muito fácil encontrar em todo lugar e muita gente compra ele achando que é o secante, na verdade não é. Ele é apenas óleo mineral e não seca. Ele só serve para aquilo que eu falei, né? Para evitar algum borradinho, grudar algum algodão e tal. Mas ele tem sim uma utilidade agora na hora da limpeza. O que que você faz? Você vai passar, tá vendo, ó, só na pele, sem encostar na unha, mas também se encostar não tem problema. Você passa na pele, porque isso vai ajudar muito na hora de passar o palitinho com o removedor. Ele vai tirar o esmalte muito mais fácil, ó.
Daí serve qualquer óleo secante. Ah, não serve com o Desloxane? Não. Porque o com Desloxane, ele evapora, ó. Esse daqui que a gente já passou na unha, ele já evaporou. Então não serve. Tem que ser realmente um óleo que ele não vai evaporar. Mas na hora da limpeza, ele ajuda muito, ó. Sai muito fácil. Isso daqui pra esmalte escuro, preto, azul, vermelho, é maravilhoso. Limpeza feita, agora por último, a última camada. O tempo de toda a limpeza, né, de todos os dedos, né, todos os cantinhos, é o tempo essencial, assim, de todas as camadas estarem bem secas, ó. Tanto que se você aperta, nem é digital muito marca, porque realmente está muito seca. E por último, o top coat. Vou usar esse aqui da Lorac. Qual top coat usar, como que eu sei qual que é bom? Eu já testei vários, assim, todos do mercado, e os que eu aprovo estão no post Top Coats. Vou deixar o link também aqui no box de descrição para vocês irem lá ler. E um top coat faz toda a diferença. Um top coat, ele vai tirar qualquer imperfeição, se acontecer de alguma bolinha, de algum riscadinho, de qualquer imperfeição. Se você dormir e não tiver utilizado top coat e acordar com marca de edredom, um top coat vai tirar. Por isso que lá no Instagram a gente tem a hashtag bonde da manicure e da madruga, porque a gente passa o esmalte à noite, vai dormir e acorda com elas intactas. Então um bom top coat vai te garantir uma secagem muito rápida, um brilho perfeito e a finalização de todas as camadas de uma durabilidade também muito maior. Top coat, por que eu não passei depois da última camada? Um top coat não usa palito. Um palito no top coat tende a repuxar o esmalte. Então o top coat é depois de toda a limpeza. Se encostar um pouquinho na pele, eu vou mostrar pra vocês como fazer. É só você ir pontualmente com um palito e tirar apenas ali onde borrou. O contorno com o palito, né, que a gente faz na hora de passar uma camada e tirar todo o excesso, top coat não aceita isso. Então, como que eu faço? Eu gosto, antes de vir com top coat, apertar bem a unha, bem mesmo, sem medo, ó, porque ela não vai borrar. Venho com uma quantidade suficiente que eu sei que vai cobrir toda a unha. Quase encosto na pele, ó, quase. Se encostar, não tem problema. E pincelo de uma maneira para que o top coat escorra ao lado sem criar nenhuma pocinha, né? Pra ele não enrugar. E ó, aqui encostou, tá vendo? Venho com o palito bem pontual e só passo aqui, ó. Pronto. Eu não fiz todo o contorno, tanto que não saiu. Se você achar que tá faltando algum pouquinho aqui ou no cantinho, você vem, volta com o pincel e pincela só ali. Olha a diferença de brilho do top coat pra unha que tá sem o top coat. Essa apertadinha que eu gosto de dar, caso tenha formado alguma bolinha, a apertadinha faz com que ela suma. Daí você vem com o top coat e daí ela nunca nem existiu. Então, meus amores, agora que a gente viu o passo a passo, eu acho importante também eu falar um pouquinho sobre por que não dá certo. Mesmo que eu já tenha falado lá no Instagram, tem um post sobre isso, eu acho importante deixar registrado porque algumas pessoas dizem: ai, comigo não deu certo, imagina, isso daí vai demorar horrores pra secar, isso daí vai ficar grosso. Calma, vamos lá, por partes. Como eu falei no vídeo, primeira coisa, sua unha precisa estar limpa, nada de resquício de nenhum produto, óleo, nada, nada, nada. Antes de fazer qualquer esmaltação, você precisa limpar o leito da sua unha. Limpa com removedor, não precisa lavar, porque se você lavar, você vai perder o resultado do PI, que é a preparação da pele. Então é só para limpar o leito da unha. Segunda coisa, as camadas precisam estar finas de todos os produtos. Base, segunda base, base fosca, esmalte. Mas como é que eu sei que a camada tá fina? Você vai saber. Quando você pega
né, e tira o excesso do esmalte no pincel e você passa, se você passa na unha e chega a ficar todo meio que aberto, assim, não consegue cobrir a unha, você sabe que é pouco. Se você pega o pincel, passa na unha e ele esparrama por toda a lateral, você sabe que é muito. Uma camada fina é o meio termo disso. Ela vai cobrir a sua unha, você vai conseguir espalhar sem nenhuma falha, mas também não vai sobrar muito. Limpou com o palitinho e tal. As camadas precisam estar secas. Como é que eu sei que tá seca, Dani? Meu Deus, eu moro num lugar muito quente, aqui não seca nada, como é que eu faço? Duas alternativas para você, um ventiladorzinho, um ventilador comum ou ar-condicionado ou secador de cabelo no jato frio, não pode o jato quente. Uma coisa muito importante que já falei, mas vou falar de novo, unha fraca não segura esmalte. Se você acabou de tirar o gel, se você tá com algum problema na alimentação, se você não toma muita água, se a sua unha sempre quebrou porque você fica sem esmalte, enfim. Unha fraca, né, independente de por que ele está nessa condição, ela vai ter uma dificuldade maior para segurar o esmalte. Então, se você fez as 7 camadas hoje e amanhã já lascou, faz de novo. Usa as canetas, cuida das cutículas. Quando você cuida das cutículas, as suas unhas crescem muito mais fortes. Então, são esses passos, são os cuidados diários que eu sempre digo, que fazem toda a diferença na saúde das suas unhas. Uma coisa super importante que é sobre o esmalte craquelar. Dani, meu esmalte racha todo, meu esmalte depois de um dia já está todo craquelado, o que eu faço? Você usa as suas unhas como ferramentas. Imagina, eu não prego nenhum prego com a minha unha. Gente, são atitudes que você nem imagina. Eu digo isso por experiência própria. Na cozinha, quando você vai lavar uma louça, você perceba, quando eu tinha a unha mais curtinha, eu não percebia tanto. A unha começou a crescer mais, aí que eu vi o quanto a gente usa a unha como ferramenta. Gente, é pra tudo. Pra tirar a tarraxinha de um brinco na cozinha, pra você pegar a esponja pra lavar, né, a panela, a gente tende a pegar assim, né, com a mão assim. Não, a gente vai pegar, ó, com a mão, isso que eu falo, com o bumbum dos dedos, ó. É isso aqui, com esse bumbumzinho aqui dos dedos, que a gente vai pegar. Pegou com isso, ó, você não tá forçando a unha, você tá forçando a ponta dos dedos. Lavar o cabelo, ó, sempre com a ponta dos dedos, sempre com a ponta dos dedos. Fechar um zíper, abrir botão, tirar tarraxinha, abrir colar, lateral, bumbum dos dedos, tudo. Qualquer coisa, digitar, né, quando você digita com a ponta dos dedos, o esmalte tende a rachar, enfim, todas essas atitudes assim que você tem no seu dia a dia que você nem percebe, são elas que vão fazer o seu esmalte trincar, deixar aquele aspecto assim, tudo parece um solo ressecado, sabe? Perceba isso, verifique isso e cuide para não usar as unhas como ferramenta. Dani, eu fiz as 7 camadas, é preciso usar o secante? É. Posso usar um spray secante? Gente, assim, o spray secante, tá? Eu já testei. Se é o que você tem, pode usar, né, no lugar do secante, na última camada do esmalte, mas tipo, eu não uso, tá? Então fica a seu critério. É o secante. O método que eu fiz, a receitinha que eu fiz que dá certo é com o secante. Top coat. Dani, eu fiz as 7 camadas, tá, mas não dá não. Não dá, eu fui dormir, amassou tudo. Não usou os top coats aprovados. Eu sou muito chata com top coat. Eu testo tudo. Gente, eu já testei todos do mercado nacional. Eu sou muito chata com isso. E um dos meus testes é justamente isso. Amo fazer a unha à noite, esmalto, vou dormir. Se eu dormir e no dia seguinte acordei com ele manchado, não me serve, já reprovei. Ai, mas eu uso tal, pra mim funciona super. Ótimo, eu não indico, tá? Então, os que eu indico também vou deixar aqui o post, aqui no box de descrição, pra você ir lá no blog e ver os que eu indico que eu aprovo. Que você pode esmaltar e dormir, não vai amassar, que ele não vai rachar durante os dias, obviamente se você não usar a unha como ferramenta. Então, são esses que eu aprovo, tá? Se você usar um que eu não aprovo e não deu certo, já sabemos o motivo. Qual base fosca usar? Qualquer base fosca. Moro fora, qual base? Matte. Procura por matte que você vai encontrar. Secante, lá no Instagram tem um destaque especial sobre secantes que eu explico sobre ele. Ele só precisa ter disiloxane.
Se ele tem isso na fórmula, na composição, você olhou, tem siloxane, ele vai funcionar. E removedor sempre sem acetona. Removedor com acetona, gente, né, a acetona, ela deixa um aspecto muito feio na esmaltação, ela resseca, né, realmente a pele. Então, com o removedor é uma outra coisa e também já vai no combo de fortalecimento da sua unha. Então, você fazendo tudo isso, né, esses cuidados diários, 7 camadas, os produtos certinhos, não tem erro. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se tiver alguma, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que eu vou tentar te ajudar. E quem fizer 7 camadas, me marca no Instagram, que eu quero ver, amo ver o feedback de vocês, amo saber que tanta gente conseguiu aprender a fazer as unhas, que o esmalte tá durando muito mais, isso dá uma calma, né, uma paz no coração, assim, eu vou esmaltar, primeiro, eu vou esmaltar, eu posso ir dormir feliz que não vai amassar, eu vou esmaltar e posso fazer todos os meus afazeres de casa, tudo normal, que meu esmalte, posso viajar, que não vai sair, então eu fico muito feliz. Me mandem. Um beijo e até o próximo vídeo.